Gente, tudo bem? Eu sou a doutora Ana e estou animada para trazer mais um conteúdo para vocês. Espero que gostem e coloquem em prática. Peço que curtam e compartilhem para que o canal cresça e seja visto por mais pessoas possíveis. Assistam até o final que já volto para conversarmos mais. Capítulo 1. O intestino é mais do que digestão. Quando pensamos em intestino, a maioria das pessoas pensa apenas em digestão, evacuação, gases, dor abdominal. Mas o intestino é um órgão extremamente complexo. Ele abriga um ecossistema de trilhões de bactérias, conhecido como microbiota intestinal ou flora intestinal. Essas bactérias têm funções vitais para o nosso corpo. Elas produzem vitaminas, como o A, K, B12 e o ácido fólico. Ajudam a regular o sistema imunológico. Influenciam diretamente a saúde da pele, do cérebro e até do nosso humor. Você sabia que mais de 90% da serotonina, aquele hormônio ligado à sensação de bem-estar, é produzida no intestino? Ou seja, quando o intestino está em desequilíbrio, você pode perceber sinais em lugares inesperados. Alterações de humor sem motivo aparente, cansaço constante, mais ansiedade, menos paciência, até sintomas depressivos leves. Isso tudo pode acontecer mesmo sem dor ou sintomas digestivos evidentes. Capítulo 2. Sintomas silenciosos de um intestino inflamado. Muitas pessoas acham que só tem problema intestinal quem sofre com diarreia ou prisão de ventre. Mas os sinais de um intestino inflamado podem ser muito mais sutis e silenciosos. Veja se você se identifica com alguns deles. Inchaço abdominal frequente, mesmo comendo pouco. Gases em excesso, mesmo quando a alimentação parece leve. Sensação de cansaço logo ao acordar, como se o corpo não tivesse descansado. Alterações no humor, mais irritabilidade, ansiedade, desânimo, dificuldade para emagrecer, mesmo fazendo dieta com disciplina. E tudo isso sem dor forte, sem febre, sem nada que pareça urgente. É por isso que tanta gente vive anos com o intestino em desequilíbrio sem nem desconfiar. Capítulo 3. O elo entre intestino e cérebro, o chamado eixo intestino-cérebro. Você já ouviu falar que o intestino é o nosso segundo cérebro? Isso não é exagero. O intestino possui mais de 100 milhões de neurônios. Sim, neurônios, as mesmas células do cérebro. Existe um canal direto entre os dois, chamado de eixo intestino-cérebro. Essa comunicação é constante. E quando o intestino está inflamado, o cérebro sente. Se a microbiota está desequilibrada, o nosso humor muda. A concentração diminui. A ansiedade cresce. Você pode perceber crises de ansiedade mais frequentes, tristeza sem motivo claro, falta de foco, dificuldade de memorizar informações simples, insônia ou sono leve que não recupera a energia. Isso não é psicológico. É fisiológico. É o seu corpo tentando te dar um alerta. Capítulo 4. O que mais desequilibra o intestino e como evitar? Agora vamos falar sobre os maiores vilões da saúde intestinal. Talvez você não tenha percebido, mas muitos desses hábitos são comuns no dia a dia de milhares de pessoas. Vamos a eles. Primeiro, os alimentos ultraprocessados.
Eles estão cheios de conservantes, corantes, adoçantes artificiais e aditivos químicos que irritam a parede do intestino. Depois, o excesso de açúcar. Ele alimenta bactérias ruins e fungos como a cândida, que se proliferam e causam inflamações. O uso prolongado de antibióticos também é um fator importante. Eles eliminam as bactérias ruins, mas também as boas, e isso pode deixar o intestino vulnerável. O estresse crônico é outro grande inimigo. Ele altera a produção de ácidos digestivos, desacelera o trânsito intestinal e aumenta a inflamação. E por fim, o baixo consumo de fibras e água. O intestino precisa de movimento, precisa de estímulo. E para isso, fibras são fundamentais. Todos esses fatores combinados vão deixando o intestino mais preguiçoso, inflamado, desequilibrado, e o corpo começa a pagar a conta. Baixa imunidade, dores articulares sem explicação, confusão mental e, em alguns casos, doenças autoimunes. Capítulo 5. Como começar a reconstruir sua saúde intestinal. A boa notícia é que é possível restaurar a saúde do seu intestino, e você pode começar hoje com pequenas mudanças. De verdade, você não precisa mudar tudo de uma vez. Comece aos poucos. E seja constante. Aqui vão algumas orientações práticas, que funcionam e muito. Aumente o consumo de fibras naturais. Aveia, linhaça, legumes crus, frutas com casca. Evite alimentos industrializados por pelo menos 7 dias seguidos. Você vai se surpreender com a diferença. Inclua alimentos fermentados no seu dia a dia, kefir, kombucha, chucrute, iogurtes naturais sem açúcar. Beba bastante água. O intestino precisa de hidratação para funcionar bem. Durma bem. Reduzir o estresse não é luxo, é uma necessidade fisiológica. E sim, os probióticos podem ajudar, mas sempre com orientação profissional. Agora, eu quero compartilhar uma pequena história. Uma das minhas pacientes, a dona Lúcia, de 68 anos, chegou no consultório dizendo que estava cansada o tempo todo, irritada e com sensação de mente pesada. Ela achava que estava entrando em depressão. Mas ao conversarmos, percebi que ela vivia à base de pão branco, refrigerante, café e doces. Em apenas 10 dias, com ajustes simples, mais água, frutas no café da manhã, menos açúcar e um pouco de caminhada diária, a Lúcia voltou ao consultório sorrindo e disse: "Doutora, parece que a nuvem saiu da minha cabeça." E essa frase ficou marcada para mim. Porque às vezes não é um remédio. É o corpo pedindo socorro em silêncio, e você começa a ouvir. Capítulo 6. Conclusão. Cuide do seu intestino e o resto do corpo vai acompanhar. Envelhecer bem não é só cuidar da pele, dos ossos ou do coração. É olhar para dentro, e o intestino é um dos primeiros lugares que você deve observar. Ele é a base silenciosa de muitos dos seus sintomas e também pode ser a base da sua transformação. Quando você cuida do intestino, o corpo responde. Mais energia. Melhor disposição. Menos dor.
mais alegria, mais equilíbrio. E um dia, sem nem perceber, você acorda sentindo algo que parecia esquecido: leveza. Se esse conteúdo te ajudou, curta o vídeo e se inscreva no canal para continuar recebendo dicas de saúde na melhor idade. E me conta aqui nos comentários: você já desconfiava que o intestino influenciava tanto na sua saúde? Nos próximos vídeos, eu vou contar histórias reais de pessoas que mudaram pequenos hábitos e sentiram uma diferença enorme. Quem sabe a sua história também aparece por aqui. Se você gostou deste conteúdo, se sentiu acolhido ou pensou em alguém que você gosta muito, compartilhe este vídeo, curta e se inscreva no canal. Se puder, ajude apontando a câmera do seu celular para o QR Code aqui na tela. Sua doação consciente nos ajuda a produzir mais vídeos como este. Até o próximo vídeo. E lembre-se, cuide de si com muito carinho.